Boa tarde, senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos falar sobre medicina do trabalho. É uma questão que remonta ao tempo de Getúlio Vargas, há muito tempo que há essa exigência. As grandes empresas sempre têm, atualmente, médicos cuidando da saúde dos trabalhadores, e há uma série de questões que devem ser compreendidas por todos nós, e por isso a gente teve o cuidado de convidar e trazer para o nosso programa o Dr. Oswaldo Gasparini. O Dr. Oswaldo é médico em Juína desde 1986, é médico perito legista, é empresário e médico do trabalho desde 2002. Dr. Oswaldo, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Lina. Boa tarde, Vicente. Eu que agradeço o convite e espero poder ajudar aí de maneira geral ao que vocês quiserem saber. Doutor Oswaldo, nós sabemos que a questão de cuidar da saúde do trabalhador sempre foi necessário. Isso não é uma questão nova. Sabe-se que isso foi consolidado na época do Getúlio Vargas, quando ele criou a consolidação das leis do trabalho e tal. Mas isso vem mudando, à medida que o tempo passa, vão sendo aumentadas essas exigências, mesmo porque o senhor é especialista nisso, o próprio trabalho vai sofrer mudanças. Então eu acho que a legislação, de certa forma, tem que se adaptar a essas novas mudanças. Mas eu queria começar lá de trás. A partir de quando que foi construído esse cenário que passou a exigir a presença do médico do trabalho nas empresas? Realmente a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, realizada no governo Getúlio, que trouxe as normativas, né? Começou a se trazer as normativas, chamadas NRs, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que começou a vir à tona para que seja implantado realmente pensando na saúde do trabalhador. Ela já existe de antes disso, quer dizer, existe já no século passado, desde o século XVIII, na verdade, já começou a se ter uma preocupação sobre a saúde do trabalhador, onde começou na Europa, só para título de registro, vamos dizer assim. Ramazzini, que é considerado o pai da medicina do trabalho, já consta de 300 anos, desde 1700. Né? Já se fala alguma coisa. Mas aqui no Brasil, dizer assim, realmente foi na década do governo Getúlio, quando ele fez a consolidação das leis do trabalho, chamada CLT. Então, a partir daí que as normas começaram a ser realmente implantadas e se tornar normas, regras, leis, né, para que fosse realmente cuidar da saúde do trabalhador. Doutor Oswaldo, então eu acho que é possível a gente afirmar que foi a CLT que garantiu esses direitos. Praticamente, né? Praticamente. Foram as leis que surgiram nessa época que começaram a garantir todas as regras com relação ao que nós temos evoluído até hoje, né? Começou-se ali, realmente ali que começou a se tornar lei e se tornar obrigatório esse cuidado com a saúde do trabalhador. Eu fico a imaginar porque a gente saiu lá do regime imperial para a proclamação da República e tínhamos antes disso o regime escravocrata, que, como se sabe, de direito ali não tinha nada, né? Você prende a pessoa lá na África, traz aprisionado no navio e prende aqui na fazenda para plantar café. O direito já começou a ser desrespeitado quando ele é preso lá na África, né? Então a gente não podia nem ouvir falar, eu fico a imaginar que direito nem era uma palavra pronunciada, concorda comigo, doutor, naquela época. Mas aí veio a proclamação da República, o governo Getúlio, e ele realmente cuidou de administrar essa questão, que hoje, à medida que passa, vai ficando mais importante, né? Agora, eu fico imaginando também outra coisa. O senhor trabalha, eu diria que o senhor é uma espécie de feltro entre cristais, porque o senhor tem que administrar a exigência da legislação, mas o senhor lida com o empresário que, de certa forma, vai exigir o exame admissional para o trabalhador. Como é que o senhor lida com essas exigências dos empresários e os limites físicos dos trabalhadores, eu digo então, não só físicos, como mentais? Como é que o senhor
administra essa questão lidando com um lado e outro? Uma pergunta realmente... Ou não há isso? De repente não há, só não tem isso. Realmente é uma pergunta bastante complexa. Por quê? Realmente nós temos aí de um lado o empresa, vamos chamar de empresa, vamos empresário, a empresa, vamos dizer assim, que tem, que necessita de produção, necessita de desempenho da atividade, necessita de cumprir metas, necessita de, enfim, todas essas metas que estão estabelecidas por regras da própria questão de trabalho. E por outro lado nós temos a capacidade humana de produzir, de cumprir essas metas. Então realmente essa interface muitas vezes é difícil de lidar. E a gente como médico, né? Nós trazemos o nosso princípio básico da medicina, de ser o mais justo possível, né? Ser o mais justo possível. Justo assim no sentido, a gente na função do meio do trabalho realmente é preservar a saúde do trabalhador. Preservar a saúde do trabalhador. E nós temos realmente de um lado o que o trabalhador necessita para poder desempenhar as funções adequadamente, e do outro lado a empresa que tem metas a cumprir. Vou dizer mais, quando a gente fala em metas, não vamos só falar no âmbito físico, não. É muito importante hoje em dia, hoje está muito mais divulgado, por exemplo, um trabalho braçal, vamos dizer assim, um trabalho físico, por exemplo, vamos dar exemplo da nossa região aqui, serrarias, né? Serrarias, marcenarias, enfim, onde o trabalho físico é o mais importante, vamos dizer assim, do que o mental. Mas nós temos aí grandes indústrias hoje em dia de softwares, indústrias, a rede bancária, bancos, empresas, enfim, comércio que necessita de metas também, no sentido de adquirir, aumentar os seus negócios. Então, você tem não só o lado físico, mas o lado mental. Então, essa exigência das empresas em cumprir metas, em cumprir a produção, muitas vezes esbarra realmente na capacidade física, né, problemas físicos que o trabalhador tem que aguentar. E no lado, por exemplo, assim, mais, vamos chamar de emocional, mental, como empresas bancárias, por exemplo, que exigem metas cumprir de negócios, e isso é uma pressão diária, levando a um estresse, né? O estresse realmente, não só físico, mas estresse mental, né? Então, realmente, equilibrar esses dois lados, o médico no meio ali é muito complicado. Eu fico a imaginar como é que o senhor tem que lidar com um lado e outro. É o que o senhor acaba de colocar. As empresas têm uma pressão Há uma questão também de uma pressão de custo. Essa meta vai dentro do custo da empresa. Produzir 500 peças tem um custo médio, produzir 1.500 peças tem um outro custo médio mais baixo. Eu fico a imaginar que em determinado momento ela tenha uma questão até de ser mais ou menos competitiva no mercado, produzindo mais ou menos peças. Mas aí tem a questão do limite físico, do limite mental, e é por isso que está lá o Dr. Oswaldo Gasparini. Senhores, nós temos uma pergunta na tela da Band para o Dr. Oswaldo Gasparini, por favor. Dr. Oswaldo, quem deve pagar o exame admissional? O empregado ou o patrão? Boa pergunta que veio aí do público. Todo exame, seja admissional, demissional, enfim, os 5 tipos de exames que existem, eles devem ser pagos pela empresa, certo? Pelo empresário. Como diz a legislação, qualquer exame que se faça, exames médicos, exames complementares, depois nós vamos conversar sobre o que é exame complementar, todos eles devem ser pagos pelo empresário, ou seja, a empresa que deve arcar com o ônus desse custo. Doutor Oswaldo, foi bom esse comentário, porque de vez em quando há essa dúvida, né? De vez em quando a gente ouve hoje, ou tem notícia de que algum empregado, alguma pessoa que é candidata a emprego, ou que está paga por conta dele sem saber. E é bom, esse programa nosso tem também essa função de esclarecer questões que às vezes possam ficar pouco claras. E é bom que o senhor tenha colocado isso com clareza para o nosso público. Senhores, faremos um
pequeno intervalo, voltaremos para o segundo bloco conversando com o Dr. Oswaldo Gasparini. Já já. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Na administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida
Avenida Gabriel Miller, 110. Telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o médico Oswaldo Gasparini. Doutor Oswaldo, o senhor está lá atendendo empresa e empregados. Mas eu fico a imaginar e gostaria que o senhor dissesse para o nosso público o seguinte: o senhor sofre alguma pressão de um lado ou de outro? Da empresa querendo que o funcionário produza muito e o funcionário dizendo que há muita exigência da empresa. Como é que o senhor lida com essas questões? Com certeza, Vicente, com certeza existe bastante isso. A empresa, como a gente comentou anteriormente, a empresa tem metas e tem metas para cumprir e exige um esforço do seu funcionário que às vezes ultrapassa o limite da sua capacidade, certo? Então realmente tem os encarregados que exigem certa produção, exigem uma meta a cumprir, que chama ordem de serviço, a cumprir, e por outro lado o funcionário que talvez chegue ao seu limite, sua capacidade física, né? Ou no caso mental, como eu disse antes. Então esse tipo de situação existe muito, e lidar com isso realmente às vezes é complicado. Porque o empresário, vamos dizer assim, existem ainda alguns empresários que forçam muito, não estão muito preocupados com a saúde do trabalhador, não estão muito preocupados em fazer uma boa prática preventiva em medicina do trabalho. E enquanto tiver essa mentalidade de, vamos falar dos dois extremos, um empresário com exigências maiores do que a capacidade e de repente funcionários que em contrapartida não se sentem bem na empresa, ou porque não são valorizados, ou porque não são bem remunerados, ou por N motivos, de repente começa a não produzir aquilo que na verdade ele poderia produzir. Então enquanto tiver esses dois impasses, não se tiver realmente, por um lado, a empresa entender que o trabalhador tem um limite, tem uma capacidade, que ele é uma pessoa, é um ser humano, é um pai de família, é uma trabalhadora, e que tem suas necessidades também, né? E tratá-los com mais dignidade, em contrapartida, esse trabalhador se sentir valorizado, começar a produzir melhor, acho que só aí nós teremos realmente uma boa interface de funcionamento. Como em quase tudo nessa vida, a questão é o equilíbrio, né, doutor Oswaldo? E eu fico a imaginar que o senhor também, em determinado momento, acaba sendo a pessoa que vai ser geradora desse equilíbrio, porque um lado pressiona o outro também, mas o senhor é um médico e a palavra do senhor é que é definitiva, é o senhor que vai, olha, ele pode ou não pode. E nesse momento o senhor acaba virando um mediador também, né? Psicólogo, médico. A grande maior parte das vezes, é assim que funciona. Então a minha pergunta não foi uma pergunta muito ruim. Como é que o senhor faz? O senhor tem que conhecer o perfil, o senhor tem que traçar o perfil do funcionário de acordo com os possíveis quadros de adoecimento dele, não é isso? Eu fico a imaginar que isso funciona um pouco mais como medicina preventiva. Como é que o senhor faz para traçar esse perfil que seja capaz de mantê-lo produtivo lá na frente? Aí é que precisa de um grande conhecimento de medicina. Antes de fazer a especialização em medicina do trabalho, a gente foi clínico, trabalha como clínico geral e cirurgia geral já há muitos anos, desde 1984, quando eu me formei. Então, esse tempo de clínica, de conhecimento de todas as especialidades, você tem que entender bem de ortopedia, traumatologia, cardiologia, pneumologia, enfim, todas as especialidades médicas que existem, porque esse trabalhador, num determinado empresa e função que ele vai exercer,
naquele ambiente de trabalho, ele pode ter riscos, danos à sua saúde. E o médico, então, tem que ter esse conhecimento, tanto de medicina, como a parte clínica, como saber também do ambiente de trabalho, por isso que medicina do trabalho. Então, no curso de especialização, você vai estudar os ambientes de trabalho e sabendo quais são os riscos que existem naquele ambiente de trabalho. Então, com o conhecimento dos riscos do ambiente de trabalho, com a parte clínica, você tem que saber de analisar e examinar esse trabalhador. Você vai tentar ver se esse trabalhador, por exemplo, ele pode ter uma doença pré-existente, uma pré-doença, e se aquele ambiente de trabalho vai poder lhe prejudicar ou agravar um problema de saúde. Um exemplozinho assim, por exemplo, a pessoa tem problema de bronquite. Aquela pessoa tem uma bronquite já desde pequeno, que ele é exposto a fungos, frio, que tem muita alergia ao frio. Aí, de repente, ele vai trabalhar, por exemplo, numa câmara fria, ou mesmo num açougue, num frigorífico, enfim, uma câmara fria onde o ambiente é frio. Ele entrando em contato com esse ambiente, vai agravar a sua bronquite. Então, essa anamnese é o conjunto de sinais e sintomas que a gente vai buscar, né, no trabalhador, para ver se ele pode exercer aquela função. Então, a gente que realmente tem que ter a capacidade de nortear se aquela função pode ou não, ele pode ou não exercer aquela função. Então tem que ter um conhecimento realmente muito grande de medicina e do ambiente de trabalho para que a gente possa fazer. E a experiência com esse tempo de estrada, né, que o senhor já deve ter enfrentado na prática situações como essa que o senhor descreve. Ficou bem claro, a pessoa não pode lidar com frio, mas a vaga que está sendo oferecida a ele é para trabalhar no frigorífico. E ele vai lá para fazer o exame. O exame detecta que ele não pode ser exposto ao frio. É naquele momento que o senhor vai impedi-lo, né? Vai dizer que para aquela função ele não pode ser contratado. É disso que estamos falando, né? Exatamente. Às vezes você consegue detectar isso, né? Muitas vezes, Vicente, infelizmente, eu vou fazer um adendozinho aqui que é importante, as pessoas quando vêm fazer um exame admissional, mesmo que ela tenha queixas, tenha queixas de tem problema de bronquite, tem problemas circulatórios, ou tem alguma coisa, uma grande parte das vezes, Vicente, infelizmente eles não dizem pra gente. Então, ou seja, quando você vem fazer um exame admissional, você pergunta, você tem algum tipo de problema assim, você tem assim, e fala, não tem nada. Aí de repente vai para o ambiente de trabalho e começa a aparecer o problema, aí vem à tona, né? Vem à tona o problema e a empresa, o funcionário está assim, está tendo um problema assim. Então a gente vai ver, ele não está adequado, não está habilitado a trabalhar naquela função. Aí é que a gente entra e vê, vamos fazer uma mudança de função, vamos adequá-lo então em outro setor que ele possa trabalhar. Quando ele vai procurá-lo, ele está precisando muito de começar a trabalhar. Exatamente. E aí ele, em função dessa necessidade, desse aperto, ele acaba que esconde uma questão ou outra, exatamente, pode ser admitido e lá na frente ele acabou, e que a doença acaba que aparece, não tem jeito, pode ficar mascarado um período, mas depois que começa o trabalho, ele vai aparecer e aí sim começa tudo de novo. Exatamente. Dr. Oswaldo Gasparini, temos mais uma pergunta para o senhor na tela da Band, por favor. Doutor Oswaldo, o médico está ali para ver o lado do patrão ou do empregado? Muito boa pergunta também. O médico do trabalho, ele está nessa função para cuidar e manter a saúde do trabalhador. Uma coisa que fique bem clara, todo esse ônus que o médico recebe para realizar esse trabalho é pago pela empresa. Então a empresa é que arca com todas as despesas. Mas aí o médico está ali para ver a saúde do trabalhador. Então, quando a gente vai fazer um exame médico admissional, por exemplo, quando a gente está apto ao trabalho, a gente quer realmente ver a saúde do trabalhador. Então não pode haver um pensamento, que nem a gente percebe na prática,
que as pessoas, quando vêm fazer um exame médico admissional ou demissional, achar que é o médico da empresa, ele vai puxar sardinha para o lado da empresa, vamos dizer assim, né? Então vem já com certa desconfiança, já vem às vezes omitindo situações. Quero deixar bem claro que o médico está ali para ver a saúde e a prevenção da saúde do trabalhador e não da empresa. Doutor Oswaldo, boa resposta do senhor, porque é outra questão também que pode trazer preocupação para um lado ou para o outro. O empregado achar que o senhor está defendendo a empresa e vice-versa. Agora, a gente comentou agora há pouco da questão do empregado, do candidato a emprego que omite algumas patologias, algumas doenças, porque está muito interessado e precisa. E cá entre nós, a gente até entende, né, doutor Oswaldo? Afinal, já está desempregado há 2, 3 meses, precisando trabalhar, aí aparece uma oportunidade, ele tem lá uma tossezinha que deveria comentar e não comenta. A gente até entende isso. E aí ele é admitido. E quando dá o problema lá, a hora que o comentário vai ser levado ao público, comenta-se que o médico atendeu ao interesse da empresa. Não devia ter admitido, de sinal que ele é da empresa. Ou o contrário, tá vendo? Ele ficou do meu lado, por isso que eu fui admitido. Mas quando a doença surge, ela não faz diferença entre um e outro, né? Ela se manifesta. E aí o problema está aflorado e não tem mais como resolver. Tem que voltar atrás, demiti-lo e admitir um outro com todos os custos que isso acarreta para a empresa. Eu acho que é boa essa colocação de que o senhor está lá para defender a saúde do trabalhador. Agora é preciso que ele, trabalhador, também seja claro ao passar os sintomas para o senhor, né? Senão não há como defender essa saúde dele, não é verdade? Assim como o contrário também, eu estou falando dos dois extremos, né? Aquele que omite informações, omite problemas de saúde para poder entrar e, infelizmente, também no exame demissional, aqueles que valorizam problemas, às vezes pré-existentes, valorizam sintomas ou sinais ou seja, para tentar caracterizar que adquiriu aquilo na empresa, adquiriu no trabalho. Então, infelizmente, existe bastante isso. Aquele que no exame demissional, que reclama disso, eu não tinha dor nas costas, agora eu tenho, eu não tinha dor no pescoço, agora eu tenho, eu não era careca, agora eu estou careca. Lógico, estou brincando aqui para mostrar o quanto exagerado às vezes acontece isso. Foi bom você falar isso, porque eu estou pensando já em entrar com uma ação dessa, porque aí eu fico com a expectativa de ser indenizado. Senhores, estamos conversando com o Dr. Oswaldo Gasparini, tratamos aqui de medicina do trabalho. Um minutinho só, a gente volta. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Moreira Farma. Sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma. Venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha 3566-3636.
Fundo de Apoio ao Acadêmico da AGES foi fundamental para os nossos estudos. Durante o curso, pagamos somente uma parte das mensalidades. Com esse benefício, foi mais fácil chegar até aqui. Só agora, com o diploma na mão, começaremos a pagar as outras mensalidades. Agora somos bacharéis em Direito. Com Faz você consegue. Faculdade AGES. Venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Temos a honra de ter conosco o Dr. Oswaldo Gasparini, médico do trabalho. Dr. Oswaldo, quais são os maiores problemas que o senhor são encontrados na saúde dos trabalhadores? Bom, Vicente, aí, lógico, vai depender muito, né, da empresa, do ramo de atividades da empresa e das funções que esses funcionários exercem nessa empresa. Então, é uma coisa muito ampla, difícil de responder assim diretamente quais são os maiores, porque vai depender realmente muito de cada setor. Por exemplo, no setor madeireiro, se fala setor madeireiro porque na nossa região a coisa é mais comum, vamos dizer assim, né? Então, no setor madeireiro temos algumas coisas mais comuns de problemas, são problemas osteomusculares, dores lombares devido ao esforço físico, né? Se a gente for, hoje em dia, quase não está sendo divulgado, falado, mas está começando, que é no setor da agroindústria, né? A agroindústria, nós temos aí já algumas empresas grandes em Juína, na região de Juína, onde o agronegócio está realmente crescendo e a contratação de funcionários para esse setor realmente está sendo bastante intensa. E a gente tem que justamente buscar, para cada desempenho de cada função,
verificar realmente as condições de saúde daquele trabalhador, seja de lida com animais, gado, na lavoura. Então também temos os problemas inerentes próprios de cada função. Ou seja, então, enfim, cada setor, cada empresa, ramo de atividade, cada setor vai ter as suas particularidades. Essa acaba. Aqui é muito complexo. Não tem um foco, digamos, específico, porque são várias empresas, são várias atividades, consequentemente teremos várias manifestações de doenças físicas ou mentais, realmente. Mas sabe-se que o quadro geral, isso aqui eu queria ter ideia, o quadro geral é preocupante ou o senhor acha que ele está dentro da regularidade? É muito, é pouco? Eu acho que hoje ainda não existe uma mentalidade preventiva, infelizmente. Ainda muitos empresários, tá? Seja no comércio, indústria, agroindústria, enfim, todos os setores, assim, ainda existe uma mentalidade que trabalhar com medicina do trabalho, fazer medicina do trabalho, ou seja, aplicar a medicina e segurança do trabalho, é considerado como despesa. Entende? Então, enquanto o empresariado ainda encarar isso como despesa, é uma coisa assim que torna-se difícil de lidar. Ele faz aquilo porque é obrigado, faz porque exige, porque é lei. A partir do momento que o empresário começar a entender que isso é um investimento e que investir no ser humano, investir no trabalhador é o melhor investimento que ele faz para a empresa dele e que isso poderá trazer bons frutos e bons lucros, melhor desempenho. A hora que conseguimos mudar isso, aí nós vamos ter realmente uma aplicabilidade da medicina do trabalho muito boa e vamos ter excelentes resultados. O que a gente comenta que ela acaba sendo mais geradora de saúde do que de doença. E vai competir, aliás, vai concorrer para o aumento da produtividade da empresa. Está saudável, produz mais. É isso que o senhor está colocando, né? É importante que ele entenda que o investimento vai tornar o seu funcionário mais saudável e ele estando mais saudável vai ser mais produtivo. E ele sendo mais produtivo vai propiciar maior aumento de lucro para a sua empresa. A hora que isso ficar claro, as questões são resolvidas, não é, doutor Zota? Agora uma coisa, o senhor lida também com sindicatos. Eu digo, sindicatos estão dentro das empresas. Há alguma divergência entre os sindicatos e os empregadores e eventuais divergências chegam até ao médico do trabalho? De maneira geral sim. Aí nós vamos entrar naquela pergunta, questão que a gente conversou anteriormente, porque se de um lado está o sindicato tentando ver, porque o sindicato, assim, o trabalhador, querem somente os seus direitos, né? Nós temos direito disso, temos direito disso, direito daquilo, direito de tantas horas de jornada, direito não sei o quê. E por outro lado, de repente está um empresário que de repente fala, mas também vocês têm deveres. Eu acho que isso vai ficar assim muito bom quando os sindicatos, por exemplo, além de defenderem os direitos do trabalhador, que estão no seu papel, e está certo isso, não sou contra os sindicatos, de maneira alguma, fique bem claro, né? Há necessidade dos funcionários, dos trabalhadores, se fortalecerem para conseguir os seus direitos, e isso é através do sindicato que se consegue. Então o sindicato atuante é muito importante no meio trabalhista, sem dúvida nenhuma, mas eu quero dizer o seguinte, que tem que ter realmente aquele bom senso, aquele que nós comentamos antes. Quando, de repente, os representantes dos sindicatos, né, os sindicalistas, sentarem com o sindicato patronal, vamos dizer assim, pelo outro lado, e buscarem esse meio termo, falar assim, olha, nós temos direito, mas temos deveres também. Então, quando reconhecer, usar a palavra da mente, olha, falar para os sindicalizados, vamos dizer assim, né, que nós temos direito, mas temos deveres também para cumprir,
e por outro lado o empresário, o patrão, vamos dizer assim, também falar assim, nós temos direitos, mas também temos deveres com o trabalhador. Então, quando essa interface acabar com essa barreira, com esse espelho que existe nos dois lados, se golfinhando, como diz aí, né? Quando isso acabar, eu acho que nós vamos ter esse objetivo ideal, que é trabalhar na prevenção, e nós vamos conseguir realmente melhorar a saúde do trabalhador. Nós vamos voltar sempre, eu acho que durante todo o nosso diálogo a gente vai voltar sempre na questão do equilíbrio, né? Não há como ter um bom relacionamento entre empregados, empregadores, sindicato, medicina, segurança, por aí afora, se não haver equilíbrio entre todas as partes. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para o Dr. Oswaldo Gasparini, por favor. Boa tarde, Dr. Oswaldo. Meu nome é Aguinaldo. Eu queria saber se o exame médico varia de acordo com a empresa que o trabalhador vai entrar? Muito boa pergunta. Como a gente comentou antes, então dependendo da empresa, do ramo de atividade que essa empresa realiza e da função que o trabalhador vai desempenhar nessa empresa, então dependendo dos riscos que existem à sua saúde, o exame médico admissional, por exemplo, ele vai ser mais direcionado, é feito de maneira geral, mas mais direcionado àquela função que ele vai exercer lá. Ou seja, então por isso que é importante o conhecimento que o médico tem do tipo de trabalho, a função que ele vai desempenhar lá, para buscar um melhor exame nesse funcionário, para que ele vá trabalhar sem problemas. Além do exame médico, dependendo do risco que ele tem naquela função, existem exames complementares. O que são exames complementares? Dependendo da função, além do exame médico, que isso aí em qualquer função existe exame médico, mas exames complementares, como por exemplo audiometria. Audiometria, pessoas que vão trabalhar num lugar que tem ruído, conforme diz a legislação, acima de 85 decibéis. Espirometria, é um exame do pulmão que a gente faz em pessoas que vão trabalhar em um ambiente onde tenha riscos de gases, poeiras, produtos tóxicos, né? Que pode afetar o pulmão. E assim vai, exames de sangue diversos, de urina, enfim. Não existem limites para exames complementares para que, dependendo da função que a pessoa vai desempenhar. Então existe uma diferença muito grande para cada função. Senhores, estamos tratando aqui de medicina do trabalho, estamos conversando com o médico Oswaldo Gasparini. Num minutinho só a gente volta. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha.
Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor da minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Tratamos aqui de medicina do trabalho com o médico Oswaldo Gasparini. Doutor Oswaldo, eu queria tratar com o senhor agora de outra questão, que é a atuação do médico junto ao sistema judiciário. O senhor tem lá em processo trabalhista, de vez em quando o senhor precisa de ser chamado, o senhor é ouvido, como é que ocorre nesses processos? Eu acho que essa questão tem aumentado muito mesmo. Eu sou, como eu disse antes, eu sou perito legista já desde 1990 e agora na medicina do trabalho, também uma das coisas que a gente está fazendo bastante é perícia, né? Perícia médica trabalhista. E durante algum tempo a gente já atuou como médico nomeado pelo juiz, pelo juizado, né? Quando existe uma demanda trabalhista, um funcionário que entra contra a empresa por uma questão trabalhista, de acidente, doenças, enfim. Então exige muitas vezes o juiz. Então o que acontece? O juiz nomeia um médico perito, que seria o médico oficial, que chama, né? O perito oficial. O perito oficial é um médico que o juiz nomeia para fazer a perícia daquele caso. E, consequentemente, a empresa tem direito a nomear um médico assistente, ou seja, né? Um médico que acompanha o perito oficial, certo? Então, realmente, isso tem aumentado bastante. A gente tem feito aí muita perícia, tem acompanhado. Juína e Juara, com a minha empresa, tem uma filial lá, temos médicos que atuam com a gente lá.
Então, nas duas cidades nós temos acompanhado bastante mesmo, sabe? Aí eu devo dizer alguma coisa, acho que é importante falar, Vicente. Vamos dizer assim, devido a... Eu acho que se a gente for ver a história, né? Se a gente for ver a história, o trabalhador, por muitos anos, ele foi massacrado, crucificado, não existiam leis, não existia nada que o defendesse, certo? Então, vamos dizer assim, ele é a parte, sempre aquela parte sofredora, né? A parte mais fraca. A parte fraca, vamos dizer assim, né? E existe uma tendência, né, nossa, já acho que do ser humano, inerente do ser humano, lógico, por alguns tipos de pensamento, de você sempre defender o mais fraco, né? De repente, você tem ali uma luta, você vê o cara mais fraquinho, mais forte, vai estar sempre mais fraco, né? Existe uma tendência, assim, até questão cultural, acho, vamos dizer assim, né? E a gente percebe, não estou dizendo que isso oficialmente, eu estou falando assim, que o que se percebe, o que se fala, né, o que se comenta a miúde, no meio entre advogados, entre empresários e população, assim, a gente costuma falar, talvez hoje tende a se acabar com isso, mas existe uma conversa que existe uma certa tendência ao juiz tentar sempre dar um ganho de causa ao trabalhador, por ser a pessoa mais fraca, porque eles foram isso. Então isso é comentado, vamos dizer assim, né? Não estou dizendo que aconteça, mas é visto assim, ou seja, é comentado no meio dessa forma. Então, em face disso, e devido também, acho que nem eu falei agora, a questão cultural, essas ações trabalhistas, o que a gente percebe na prática, que a maior parte, a grande maioria das vezes, com certeza, existe assim um exagero, né, do trabalhador em forçar veementemente uma situação de problema e entrar com uma demanda contra a empresa. E a classe, os advogados, né, vamos dizer assim, que lógico também está no seu direito de defender o seu cliente, né, buscar extrair o melhor para ele. Mas a gente percebe que todas essas demandas, todas elas existe uma grande monta em dinheiro, sabe, monetário, seja, existe um exagero na tentativa de ajudar o seu cliente. Então, existe um processo que as custas realmente se tornam uma grande monta. E isso, a gente vê que é uma coisa assim, muito difícil. Os empresários, nesse ponto, sofrem demais com isso. Então, a atuação do médico, nesse ponto, é aquilo que eu falei, né? Tentar ser justo. Né? Então, o médico perito do juiz tem que fazer uma perícia justa, e o médico da empresa, não é que o médico está lá para defender a empresa, está para defender a empresa entre aspas, né? Eu, pelo menos a minha atuação, todas as empresas que a gente atua, eu deixo bem claro, né? Bem claro que a gente vai ver realmente o que está acontecendo. Então eu sou justo. Se realmente o empregado que está entrando com a ação sofreu um dano à sua saúde, tem uma sequela, teve um acidente, teve uma sequela, a perda de mão, a perda de função de uma mão, a perda de função de um membro, enfim, existem hoje tabelas que você consegue determinar, quantificar essa perca, né? Em percentagens. Você quantifica em percentagens. Então a gente vai ser justo e dizer o que ele tem realmente de sequela, de lesão, que merece ser atendido tanto monetariamente quanto moralmente. Bom, e pelo que o senhor coloca também, são dois médicos, né? Um médico de um lado e um de outro. O juiz vai examinar os laudos de cada um deles, né? E ver até que ponto um contradita o outro, e a sentença. Aí, no caso, o médico não dá a sentença, ele explica de que maneira ele vê a doença, de que maneira, se foi cometida durante o trabalho ou não, e o juiz, ao avaliar os laudos, né, é que toma a decisão, disso que estamos falando, né? Na verdade, o único que emite o laudo é o médico oficial, o perito oficial, emite o laudo. O médico assistente, quando vai fazer vistas ao laudo, é que ele vai dizer se concorda com aquele laudo ou não, aí que ele vai emitir o parecer dele. Ah, entendi, eu pensei que um pudesse contraditar
editar outro? Pode, a posteriori. A posteriori pode. Quem emite o laudo é o médico perito oficial, o perito do juiz. Ele faz o laudo, quando aparece nos autos, o médico assistente vai ver. Se realmente está de acordo com a realidade que tem, ele só concorda e segue em frente. Se tiver alguma divergência, ele faz um parecer dizendo que não concorda com aquele lado por causa disso. Só para dizer, para você complementar, Vicente, que, eu vou ser sincero, todos esses anos aí, de muitas e muitas brigas que a gente fez, olha, não vou falar todos, mas 99% das vezes, 99% das vezes, existe um exagero, uma coisa de forçar uma indenização exageradamente superior à realidade. E muitos, a grande maioria da perícia, pode ter certeza, é uma simulação do trabalhador tentando conseguir com isso vantagens pecuniárias para se beneficiar com isso aí. Não só a perícia trabalhista, como a gente vê também de perícias do INSS. Também fui perito do juiz por longo tempo, e 99% das pessoas que vinham para fazer uma perícia para se aposentar era uma coisa assim que não tinha cabimento, ou seja, as pessoas, é uma coisa cultural que nosso país. Aí já é motivo para uma outra discussão muito maior. Para um outro programa. O que eu acho é o seguinte, eu disse logo no início, nós vamos discutir equilíbrio aqui o tempo todo. 99,9% está muito longe de qualquer equilíbrio. Então, vai ser um debate permanente e que, se um lado busca levar vantagem, o outro tem que se defender. E o médico está ali para dizer o que de certa forma está correto e o que não está. Eu queria falar que nós já estamos caminhando para o final do programa, doutor Oswaldo, mas eu queria falar sobre o fator acidentário de prevenção, o FAP. Ele me parece que é importante para o senhor ensinar para os nossos espectadores, para a gente aqui aprender. Então, ele obrigou as empresas a pagar mais imposto sobre a folha de pagamento conforme o índice de acidente de trabalho. Essa providência deveria contribuir para a diminuição dos acidentes, não é isso? Fala para a gente sobre esse FAP, doutor Oswaldo. O FAP, na verdade, é fator acidentário previdenciário. Isso. Tá? É uma normativa no Ministério do Trabalho, existe já há algum tempo, que mais ou menos assim, esse fator acidentário vem tentar contemplar a empresa que realmente investe na saúde do trabalhador. Ou seja, a empresa que comprovadamente investe na saúde do trabalhador, ou seja, aí nós vamos de repente falar depois, que faz o seu PPRA, né? O que é PPRA? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Que faz o seu PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Que tem lá laudo de insalubridade, tem lá LTCAT, laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, que faça realmente, emite o seu PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, ou seja, todas essas siglas estou dizendo, existem muitas outras, de leis e normativas. A empresa que realmente faz e cumpre as exigências do Ministério do Trabalho, tem esses programas, os programas de prevenção, tenta melhorar a qualidade de vida do trabalhador, ou seja, que consequentemente esse investimento que nós falamos lá antes, né, não uma despesa, é um investimento que ele faz na saúde do trabalhador, consequentemente, hoje está mais do que claro, mais do que provado, e isso vai diminuir muito o fator acidente, né, na empresa. Então, as empresas que têm comprovadamente todas as documentações que executam, enfim, automaticamente ela vai ter menos acidentes. Então, foi feita uma estatística, vamos dizer assim, uma estatística, dizendo que o limite de acidentes na empresa, vamos falar aqui, na nossa cidade aqui, vamos falar serraria. O limite de acidentes de serraria é tantos % por ano. Certo? Então, a partir daquilo ali, a empresa que realmente tem comprovada, que ela comprova o investimento que ela fez na saúde e segurança do trabalhador, ela vai ter o seu coeficiente de imposto
diminuído. Ou seja, se você paga um imposto, por exemplo, assim, R$100, a porcentagem, a empresa que investiu, ela tem um fator, um coeficiente de desconto de 2, 1,5%, 1,5% a menos. O que ele investe na saúde diminui no imposto que ele pagaria. Entendi. Acaba sendo uma renúncia fiscal do próprio governo. Exatamente. E o contrário também. Ou seja, aquela que não investe, que tem acidente, quando acontece um acidente na empresa e ele não tem nada daquele investimento, que não fez nada, esse coeficiente multiplica-se. Então é mais 1, mais 2, mais 3% a mais nos impostos, na arrecadação, no imposto que ele tem. Eu acho bom, é inteligente a medida e boa para o trabalhador. À medida que você investe, diminui o imposto, o que vai significar investimento, sem necessariamente você ter o gasto. Você tem o gasto, mas tem a compensação na diminuição do imposto. Isso deveria estimular, né, a empresa a investir. Tem ocorrido isso, o senhor percebe? Ou nós ainda, isso é novo, não temos ainda estatísticas sobre esses números? A gente fala no nosso meio, a gente como é de trabalho não pode pensar só em Juína, certo? A gente tenta estar ligado de maneira global em todo o país. Então hoje os grandes empresários, as grandes empresas, hoje já estão bem atentas a isso, estão a par com a legislação, então elas estão procurando cumprir metas e fazendo todo o possível, esse investimento, né, que eu falo, esse investimento na saúde do trabalhador. Ainda vamos falar em termos de Juína, vamos dizer assim, então temos algumas empresas que estão começando a ver isso. Infelizmente, né, o governo sempre, o que ele faz, como a gente costuma dizer no dia a dia, na brincadeira, vamos dizer assim, brincadeira, mais sério, vamos dizer assim, o homem só começa a se preocupar, ele faz alguma coisa quando mexe na parte mais sensível do seu corpo, que é o bolso. Então aí de repente ele vai começar a ver que ele investir em medicina e segurança do trabalho é investimento e não despesa. Que ele vai com isso melhorar a saúde do trabalhador, ele vai com isso de repente ter vantagens em questão de impostos, diminuição dos seus impostos. Então acho que é uma coisa muito importante isso daí, esse fator acidentário previdenciário. Doutor Oswaldo, nós estamos chegando no finalzinho do programa, mas só tem aí alguns minutos para fazer alguma consideração que o senhor julgue relevante para o nosso público, por favor. Eu estava comentando sobre o fator acidentário previdenciário, acho que junto com isso também comentar alguma coisa sobre nexo técnico epidemiológico. Também é uma medida que o governo colocou, onde eles fizeram também uma estatística de problemas, acidentes, doenças ocupacionais, onde cada doença, só para esclarecer, cada doença ou acidente que existe uma coisa chamada CID. CID é um código de doença, código internacional de doença. É um número, por exemplo, fratura da mão tem um número, fratura do pé tem um número, ou seja, então o governo fez essa estatística e que alguns tipos de acidentes geram um número de CID. Então eles colocaram ali já como nexo técnico epidemiológico, como o próprio nome diz, que a partir do momento que é feito uma CAT ou é feito um trabalhador é afastado e o médico coloca um CID, se aquele CID estiver já incluso naquela estatística, ele entra automaticamente como acidente de trabalho ou doença ocupacional, independente se foi doença ocupacional ou não. É uma coisa boa? É e não é. Por quê? Isso vem realmente beneficiar, porque a gente sabe que a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, muitas vezes ela não é emitida, então não existe estatística boa sobre acidente de trabalho. Então a gente sabe que a CAT, às vezes, é emitida somente em grandes doenças ou então grandes acidentes. Os pequenos acidentes no dia a dia não é feito CAT. Então, qualquer afastamento de trabalho que o funcionário tiver, onde vai esse CID, se estiver dentro daquele que foi enquadrado pelo Ministério, ele entra automaticamente no acidente de trabalho. Aí vai da empresa tentar provar, ele tem que provar para o governo que não foi acidente de trabalho, que não foi doença ocupacional. Entendi. Então cabe à empresa provar que não é, porque o governo já fala que é. Entendi.
Porque já está naquele número que conta da estatística que é automático. Que é automático. Então esse é um problema, um problema porque gera com que o empresário, mais uma vez, ele tem que se defender, provar que não é. Ou seja, como acontece muitas vezes até na questão judicial que a gente já falou antes. Então, a empresa tem que estar atenta a isso, né? Porque tem o benefício 31 ou 91, ou seja, um acidente de trabalho, né? E o outro é auxílio-doença. Então, essa questão trabalhista é uma coisa muito importante, que os empresários muitas vezes não estão atentos. O médico do trabalho está aí justamente para auxiliar também a empresa nesse sentido. Foi por isso que nós convidamos o senhor aqui, doutor Oswaldo. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Cidade Revista. Eu quero agradecer muito ao médico Oswaldo Gasparini, que nos ajudou bastante sobre as questões da medicina do trabalho. Eu agradeço você de casa que nos acompanha. No sábado próximo estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Muito obrigado e até lá.